Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos na nossa série O que Precisamos Saber e agora estamos estudando o que precisamos saber sobre a doutrina da eleição. E o que nós já vimos até aqui? Em primeiro lugar, nós vimos que a doutrina da eleição ela é bíblica, ok? Ela está em toda a Bíblia, de modo que não se pode tirar da Bíblia, portanto, não foi invenção de quem quer que seja, muito menos de Calvino. A segunda coisa que a gente viu foi o significado da palavra eleição, o que o termo eleição significa nas escrituras. Depois nós vimos os vários sentidos que a Bíblia emprega para o termo, para a palavra eleição, e vimos que nem sempre a palavra eleição ou o termo eleição tem o mesmo sentido, ou o mesmo significado. É por isso que eu tenho que olhar o texto dentro do meu contexto. Depois a gente viu, em quarto lugar, que a eleição é um daqueles assuntos difíceis de se entender completamente, como é o caso da doutrina da eleição, da Trindade, como é o caso da doutrina das naturezas de Cristo e por aí vai, ok? Muito bem, depois a gente viu em quinto lugar que a doutrina da eleição é aceita somente e pregada pelos reformadores, os reformados calvinistas. Sexto lugar, nós vimos que a doutrina da eleição, ela não pode causar em mim, em você, espanto, constrangimento, problema, embaraço, rejeição, não pode causar em nós irritação, perturbação ou indignação. Em sétimo lugar, nós vimos que não existe um só texto na Bíblia dizendo que a causa da perdição dos pecadores seja a eleição. Pelo contrário, toda vez que a Bíblia fala da condenação dos pecadores, a causa são exatamente os seus pecados ou a sua rejeição de Cristo. Vimos também, em oitavo lugar, as bênçãos da salvação. Em nono lugar, nós vimos que a eleição por si só, ela não salva, porque ela não é a salvação propriamente dita, ela é apenas a marca para a salvação, mas vimos em décimo lugar que todos os eleitos para a salvação serão salvos em Cristo. Na aula passada, nós vimos que a eleição é obra de Deus Pai. Por isso, é o Pai que escolhe quem vai ser salvo, é o Pai que escolhe quem vai os salvar ou quem será o Salvador. E também é o Pai que escolhe, em terceiro lugar, os meios pelos quais haverá de salvar os seus escolhidos. Muito bem. E hoje nós continuaremos mostrando sobre o que precisamos saber sobre a doutrina da eleição. Então, vamos lá nessa hora. A segunda coisa, ou a 12ª coisa, que precisamos saber e entender sobre a doutrina da eleição é que a eleição depende da soberania de Deus. É interessante que soberania de Deus é um dos atributos, e aqui eu quero colocar como sendo o primeiro atributo que depende da salvação, a eleição. Entendeu? Então é o primeiro atributo e gostaria de mostrar exatamente porque eleição tem a ver com a soberania de Deus. E soberania, irmãos, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus, tem a ver com a liberdade de Deus em fazer o que quer, quando quer, usando os meios que ele deseja usar. Ou seja, na escolha, Deus é livre para escolher quem ele quer, quem ele quiser. Em outras palavras, eleição é uma expressão da vontade livre e soberana de Deus. Ok? Muito bem. É por isso, queridos, que A.W. Pink faz uma pergunta. Por quê?
Deus escolheu a quem? Aqueles a quem escolheu. E a resposta dele é muito simples. A resposta é: porque Deus é livre para escolher e escolhe quem Ele quer ou quem Ele desejar. Ok? Muito bem. Agora, deixa eu também te dar exemplos bíblicos. E eu vou te mostrar 3 textos que falam exatamente dessa escolha livre e soberana de Deus. O primeiro texto está exatamente em Marcos capítulo 3, verso 13. E o texto nos diz que na escolha dos 12 apóstolos, então veja que Jesus tinha vários discípulos, mas ele escolhe apenas 12 apóstolos. E o texto diz que ele escolheu, Jesus escolheu os que ele mesmo quis. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, Mateus capítulo 11, verso 25 ao 27. Jesus, ele dá graças ao Pai, ele ora ao Pai dando graças, porque o Pai ocultou as coisas aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos seus. E ele vai exatamente dizer, porque foi esse o agrado do Pai, em ocultar a uns e revelar a outros. É por isso que Paulo, querido, em Efésios 1, que é o texto que nós estamos estudando e analisando, o verso capítulo 1, verso 4 e o verso 5, vai nos dizer, Paulo vai nos dizer, que Deus Pai nos escolheu e nos predestinou para si, de acordo com o seu beneplácito, ou de acordo com o beneplácito de Deus Pai. Ok? Então perceba, querido, que os 3 textos vão mostrar exatamente isso. Que para Deus escolher, não depende de qualquer coisa inerente à pessoa, de qualquer ato que a pessoa realize, ou crença que a pessoa exerça. Ou em outras palavras, a eleição não está baseada em fé, nem em obediência, nem qualquer condição ou qualificação que a pessoa tenha ou teria. Ok? Então, nós somos escolhidos por Deus independentemente de qualquer mérito da nossa parte. Sua escolha se fundamenta em si mesmo. É por isso que ele escolhe livremente, segundo a sua boa vontade, segundo o seu beneplácito ou segundo o seu querer. Mas algumas pessoas vão dizer ao contrário. Elas vão dizer que Deus elegeu certas pessoas porque viu previamente que estas pessoas iriam se arrepender e crer, ou porque essas pessoas iriam obedecer, ou porque elas teriam uma vida santa. Mas deixa eu mostrar que pessoas que têm este pensamento estão equivocadas. E por que eu digo isso? Porque esses argumentos, irmãos, não têm fundamentação bíblica. Pois quando olhamos para as Escrituras, ela vai nos dizer, primeiro, que arrependimento é obra de Deus. Ou seja, é Deus que te dá, é Deus que te concede. Mas aonde está isso? Deixa eu mostrar na Escritura. Atos, capítulo 5, verso 31. Vai dizer que é Deus que concede, e aqui nesse texto, no caso dos judeus, mas nem todos os judeus,
quem concede aos judeus arrependimento e a remissão dos pecados é Deus. Atos capítulo 11, verso 18, agora falando dos gentios, também vai dizer que foi Deus que concedeu arrependimento para a vida daqueles gentios. Em 2 Timóteo 2, 25 e 26, diz que é Deus que concede tanto arrependimento como o retorno à sensatez. E Paulo, querido, em Romanos 2, 4, diz que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Muito bem. Perceba que todos os textos que nós vimos nesse exato momento mostram claramente que arrependimento é dádiva de Deus. É por isso que o Dr. Eber vai nos dizer que arrependimento é produto da obra regeneradora de Deus em nossos corações e é uma dádiva graciosa de Deus. Muito bem. Em segundo lugar, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que fé é obra da graça de Deus. É por isso que eu estou dizendo que o argumento das pessoas são equivocadas, porque, em segundo lugar, fé é obra de Deus. E aonde eu encontro isso? Primeiro texto para você, Atos 18, 27. Vai nos dizer o texto que encontraram ali pessoas que haviam crido mediante a graça. Então perceba que foi mediante a graça que eles creram. Ok? Em Filipenses capítulo 1, verso 29, diz que nos foi concedido a graça para credes em Cristo, para credes nele. Portanto, fica claro nesses dois textos que crer em Cristo só é possível através da manifestação da graça gloriosa de Deus. Percebeu? A Bíblia também nos diz que Deus é a fonte da fé. Ou a fé vem de Deus, é obra de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 3, diz que a fé é Deus que reparte a cada um. Em Atos 3,16 diz que a fé vem por meio de Cristo. E Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Perceba então que as Escrituras afirmam categoricamente que a fé é fruto da graça divina, ou a fé é a resposta humana à graça divina. Ou seja, não há meio para obter fé à parte da graça de Deus. Em outras palavras, é necessário que a graça opere convencendo as pessoas a crerem. Ok? Muito bem. Então, só para fechar essa questão de fé, eu quero mostrar para você que em 2 Tessalonicenses 3,2, Paulo vai nos dizer que a fé é salvadora, porque existe outros tipos de fé, e depois nós vamos ver isso. A fé salvadora não é de todas, porque esta fé salvadora é somente dos eleitos de Deus, como está escrito em Tito, capítulo 1, verso 1. Portanto, querido, como pode Deus prever que certos homens iriam se arrepender, crer ou ter fé, se tanto arrependimento como a fé dessas pessoas depende de Deus? Percebe? Então, querido, é por isso que eu estou dizendo para você que o argumento está complicado. Em terceiro lugar, essas pessoas que pensam assim, elas estão exatamente invertendo a ordem das Escrituras.
Veja que a Bíblia não ensina em lugar nenhum que nós fomos eleitos por causa da fé, ou porque Deus previu que a gente ia ter fé. Pelo contrário, nós temos fé porque fomos eleitos. Atos capítulo 13, verso 48 vai nos dizer isso. Então note que a fé não é a causa, mas a consequência da eleição. Ou seja, só creram os que foram destinados para isto. É por isso que a gente viu lá atrás que só vieram a Cristo ou só vão a Cristo aqueles que o Pai deu para Cristo. Ok? Veja aí, ainda, que eles estão invertendo as escrituras, essas pessoas que pensam assim, porque a Bíblia não ensina que fomos eleitos por causa da nossa obediência. Ou não fomos eleitos porque Deus previu a nossa obediência, que a gente iria obedecer. Pelo contrário, fomos eleitos, diz a Bíblia, em 1 Pedro 1:2, para obedecer, ou que fomos eleitos para a obediência. Também, queridos, a Escritura não ensina que fomos eleitos porque Deus previu que iríamos ser santos. Pelo contrário, Efésios 1:4 vai exatamente nos dizer que nós fomos eleitos para sermos santos e inculpáveis. Veja que nós vamos trabalhar isso mais na frente, quando falarmos do propósito da eleição, mas só para a gente entender isso aqui. Então, nós fomos eleitos, ou nós não fomos eleitos ou escolhidos por Deus, porque Deus olhou para nós e viu que a gente era santo, ou iria ser santo. Pelo contrário, Deus nos elegeu para sermos santos. Então perceba aí, querido, que Deus escolheu um povo, não porque esse povo fosse santo, mas Deus escolheu esse povo para que esse povo pudesse ser santo, ou ter uma vida de santidade, ou buscar a santidade. Então perceba que a eleição é que traz santidade, não o contrário. Ok? E por último, quero dizer que essas pessoas que pensam que Deus previu, elas estão invertendo a ordem da Escritura, porque a Bíblia não ensina em lugar algum que nós fomos eleitos por causa de nossas boas obras. Pelo contrário, as boas obras são frutos e não origem da eleição. Ok? Então é só dar uma olhadinha em 2 Timóteo 1:9, e eu gostaria de ler esse texto porque ele diz assim, ó, que segundo o poder de Deus, o verso 8 termina, né, e começa o 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas boas obras, ou as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E o verso 10, só que manifestado agora. Ok? Então percebeu que não foi a causa, mas é a consequência. Então eu vou ter boas obras, né? Porque eu sou salvo, e sou salvo porque eu fui um eleito de Deus. Ok? Então, diante de tudo isso, perguntamos: qual o padrão foi usado para Deus escolher-nos? Ou qual foi o padrão usado por Deus para nossa eleição? Será que foi de acordo com a santidade das pessoas? Será que foi de acordo com a fé das pessoas? Será que foi de acordo com as boas obras das pessoas? E a resposta das Escrituras é não. Foi de acordo com o beneplácito de sua própria vontade. Ele escolheu quem
Ele resolveu escolher. Ok? Então nós concluímos, pois, que não se pode basear a eleição em obediência, irmãos, em desejo espiritual, em mérito, em fé da pessoa, em obra, em santidade prevista, porque tudo isto é resultado da eleição, não é causa. A Bíblia é clara em ensinar que a graça de Deus em nos escolher é livre, baseada unicamente em sua vontade soberana. Deus escolhe de acordo com seu supremo propósito e para a sua própria glória. Ok? Então é isso. Perceba então que a eleição depende da soberania de Deus. Na próxima aula, eu quero te convidar a estarmos juntos, nós continuaremos com a nossa série, o que nós precisamos saber. E o que nós precisamos saber sobre a eleição. E aí nós vamos ver na próxima aula que a eleição divina, ela não depende de mérito ou de justiça. Por isso eu te convido a estar na quarta-feira, de novo conosco, estudando o que nós precisamos saber sobre a doutrina da eleição. Ok? Que Deus te abençoe e te ajude a entender essas coisas para o seu bem e para a glória de Deus, em nome de Jesus.